Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais, agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir então como está o tempo aqui em Brasília, o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno aí de 29 graus. A umidade do ar varia de 45% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Presidente Bolsonaro começa a comandar as articulações políticas do seu governo com vistas à aprovação da reforma da Previdência. Ontem se reuniu com partidos aliados e mesmo tendo convite para a oposição, esta não apareceu. Presidente Bolsonaro também ontem foi a Foz do Iguaçu, onde prestigiou a posse do novo diretor-geral da Itaipu Binacional. Na volta, o presidente revogou o decreto que autorizava funcionários a determinar o sigilo de documentos. E este decreto, Campo, já havia sido derrotado na Câmara e Bolsonaro quis evitar uma nova derrota no Senado. Por isso, mandou revogá-lo antes que seguisse para a apreciação dos senadores. Muito bem. E o ministro da Educação, Ricardo Vélez, admitiu que errou ao colocar, junto com a obrigatoriedade da execução e canto do hino nacional, o slogan da campanha que elegeu Jair Bolsonaro. Ele também afirmou que retiraria de circulação a medida que pedia filmagem de crianças durante a execução do hino. Filmagem só com autorização dos pais ou responsáveis. Está ficando claro que o presidente deverá pedir que seus subordinados leiam mais, trabalhem mais e falem menos. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos falar sobre política. Sem uma reforma abrangente, a política brasileira fica ao sabor de cada resultado eleitoral. Nas últimas eleições, muitos partidos sequer atingiram a cláusula de barreira. E muitos deputados pensam em migrar. Também se discute agora a refundação ou recriação da UDN, a União Democrática Nacional dos velhos tempos. O presidente da UDN do Distrito Federal e secretário nacional Marco Vicenzo é o nosso convidado. E nós voltamos já já. O Direto de Brasília está recebendo hoje o presidente da União Democrática Nacional, UDN, Marco Vicenzo. Os mais jovens não lembram, mas a antiga UDN foi grande adversária do presidente Getúlio Vargas. Tinha políticos proeminentes, como Carlos Lacerda, e fez parte da história do país. E agora se fala no seu ressurgimento. Marco Vicenzo é o nosso presidente da UDN no Distrito Federal e secretário nacional da sigla. Marco, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Voit, do Campbell, de toda a produção, e parabenizar pelo trabalho. É a primeira vez que eu estou vindo aqui e fiquei admirado pelo estúdio. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Obrigado. Para nós é uma satisfação, uma alegria revê-lo, né? Que já acompanhamos a sua jornada política aí. Mas, Marco, nos explique então. É a velha UDN que está sendo recriada? É a refundação da sigla? Em que estágio está esse processo e o que a UDN está pretendendo? Bom, Voit,
pertinente a sua pergunta e várias pessoas têm questionado bastante a respeito disso. É importante a gente lembrar que o principal é nós podermos resgatar o legado histórico da UDN e adequar, né, ao momento e à situação política que nós estamos vivendo no Brasil. Aquela situação, embora por diversas vezes tivessem situações críticas, né, a UDN ela veio, na época, como uma frente de vários movimentos, né, para poder trabalhar, e um dos grandes feitos foi o enfrentamento ao Getúlio Vargas. E hoje nós temos aí uma situação política que nós conseguimos ter uma alternância de poder, né, prestigiando a democracia. Nós tivemos uma alternância de poder, saiu o antigo governo, né, o governo da era PT, o governo da era Temer, e nós agora estamos, né, nessa era Bolsonaro. A UDN ela veio para reforçar os valores, né, conservadores, para poder reforçar a direita brasileira. É isso que a UDN prega, é isso que a UDN acredita e é isso que nós vamos lutar para poder seguir em frente. A nova UDN, Marco, é um dos mais de 70 partidos, né, que estão em fase de criação lá pelo TSE. Você vê possibilidade realmente de criação? Sim, perfeito. Realmente são vários partidos, são mais de 70 partidos em criação no TSE. Isso não é um exagero, Marcos? Eu acredito que é um número realmente muito grande. É um número muito grande. Ainda mais no momento que a gente está querendo reduzir, né? Perfeito. A cláusula de barreira, inclusive, veio para tentar reduzir. Mas nós temos que pensar, no artigo 1º da Constituição, né, ele prega o pluralismo político. Lógico que não de forma exagerada, como tem sido feito, mas eu acredito que a UDN, né, diferentemente de todos os outros partidos, que são partidos novos, que não trazem essa história, não trazem esse legado histórico, diferentemente dos outros, nós temos algo, nós temos uma história, nós temos esse legado para poder trazer. Agora, em que estágio está? Porque se sabe que a legislação prevê a coleta de 500 mil assinaturas em 2 anos. E mais do que isso, né? Precisam ser registradas em cartório essas adesões. Como é que está a situação da UDN hoje? Perfeito. Já existe o registro, nós já temos o CNPJ, né? A tramitação, inclusive na semana passada eu fui muito questionado por alguns jornalistas sobre a refundação, sobre o registro, sobre essa oficialização do partido. Fui ao cartório, peguei o processo, tirei cópia de todo o processo administrativo, todo o processo que corre no tribunal, para poder esclarecer tanto para o jornalista quanto para todos que tiverem dúvida. A UDN ela está no estágio final, que é a fase de homologação, essa fase de assinaturas. Nós precisamos realmente de 500 mil assinaturas. Já temos distribuído aí, eu até trouxe, eu tenho um caderninho, a gente fez o caderno do partido, para que se fosse escolhido o apoiamento, a ficha de apoiamento. Já tem distribuído mais de 260 mil, se eu não me engano, para poder realmente efetivar essas assinaturas. O que dificulta um pouco, e eu acredito que a intenção é realmente dificultar, para não ter esse exagero de partidos, o que dificulta um pouco é realmente esses cartórios. Nós temos que dar uma pressão, às vezes, nos cartórios para ter essa verificação das assinaturas, né? São os cartórios eleitorais, as zonais, e isso realmente é o mais complicado, é o mais difícil. Mas eu acredito que com esse clamor social que a direita tem despertado no Brasil inteiro, né, a gente consegue efetivar isso de forma rápida. A grande imprensa, Marco, comentou que, divulgou que a família Bolsonaro se afastaria do PSL por conta de questões do Laranjal e tal, e possivelmente estaria participando, né, da criação da UDN. Mas o Eduardo Bolsonaro negou isso daí. Como é que, na verdade, o que é verdade nisso? Perfeito. É muito bom a gente esclarecer essa situação, porque a gente entende como funciona esse show midiático em torno, principalmente, da família Bolsonaro. Eu apresentei, não digo que eu convidei, porque eu seria leviano se eu convidasse agora o partido ainda em fase de homologação, eu seria leviano de convidar um deputado, um parlamentar, um senador, que seria provavelmente retalhado no partido, perderia suas bases eleitorais, não tem como eu fazer isso, e nenhum deputado em sã consciência alegaria que viria para a legenda. O que eu fiz foi apresentar, eu conheço vários deputados, conheço muitos senadores, conheço alguns governadores de estado, e apresentei os ideais, apresentei o partido a eles, mostrei qual seria a nossa forma de trabalho e os nossos objetivos. Isso aconteceu. E disse em uma reportagem que seria maravilhoso
a chegada da família Bolsonaro. E quem não as quer? Portas, exatamente, as portas estarão abertas para receber a família Bolsonaro. Saiu uma matéria, não sei se pode citar nomes aqui, mas pode, saiu uma matéria no Globo, saiu uma matéria na Veja, né, todas ventilaram meu nome, né, nessas mídias, no Estadão. E algumas disseram verdades e outras nem tanto. O que eu disse foi, apresentei aos parlamentares, né, a vários parlamentares. Sim, esse é o seu papel, Sim, né? Claro. Eu fui chamado, né, eu gostaria inclusive de citar aqui o presidente Marcos Alves, presidente da Nacional, que foi quem me convidou, que foi quem me deu essa função de conversar com os parlamentares, já que eu sou de Brasília e conheço muito o Congresso Nacional. E ele me incumbiu dessa função, né, de apresentar o partido, de conversar com os parlamentares. E eu fiz. Agora, não houve um convite formal ao Eduardo Bolsonaro, não houve nada no espectro de negociação, isso não houve. Isso realmente é um show midiático, né? As pessoas, elas tendem e principalmente a mídia, a grande mídia, elas tendem a divulgar e a ventilar tudo que gira em torno da família Bolsonaro. Exatamente, a especulação. Agora, Marco, no que se diferencia a UDN, quer dizer, a nova UDN que está vindo aí, sim, de tudo o que aí está? Sim. Qual é a prática? Como é que vocês pretendem atuar? Hoje temos vários partidos, né, em andamento, em criação. Temos vários partidos existentes, né, como os que nós já conhecemos, mas hoje não existe nenhum partido conservador. Não existe nenhum partido que eu possa chamar, que eu posso dizer que é um partido realmente de direita, um partido conservador, que luta por esses ideais, que luta por essa ideologia. Pois é, eu gostaria até que você explicasse melhor para nós aqui, sim, o que é um partido conservador, o que é um partido de direita, qual é o seu ideal? Na verdade, assim, até difícil, as pessoas elas tendem a entender algumas nomenclaturas e abordar da forma que elas acham conveniente. As pautas conservadoras, né, e aí eu abro um parêntese, nós não pensamos do ponto de vista conservador na economia. Nós somos, sim, liberais na economia e conservadores nos costumes. Eu diria que as pautas conservadoras seriam quanto aos costumes. E exatamente isso foi uma das grandes questões que aproximou esse tema, família Bolsonaro e o DN. Porque o posicionamento político, o posicionamento ideológico é muito próximo. Então eu acredito que a mídia une o útil ao agradável. Bom, está surgindo um partido conservador, né, um partido direitista, e esse presidente prega exatamente isso. Então eles acabaram unindo o útil ao agradável para poder fazer essa que a gente chama caça-like, essas chamadas, essas manchetes que viralizam. Então é exatamente isso. O nosso partido é um partido que preza, né, pela militarização das escolas. Eu acredito que é um grande avanço em determinados locais, principalmente. Que na realidade é a disciplina do militar nas escolas. Exatamente. Não é botar o aluno para marchar todo dia. Tem muita gente que diz que o aluno que vai para a escola militar ele vai raspar a cabeça. Não é isso. Não é isso. É o ensino, é a disciplina militar, né? E nós aqui em Brasília temos escolas militares que são excelentes exemplos para o Brasil inteiro, né? São as maiores notas, são os melhores alunos, os mais empenhados, né? Então, assim, são pautas contra a ideologia de gênero, né? São pautas que, assim, a gente não quer... por exemplo, a descriminalização do aborto, nós somos totalmente contra. Descriminalização das drogas, são pautas conservadoras, né? São essas pautas que nós chamamos e denominamos conservadoras. Porque há uma confusão muito grande também do que é conservador e do que é progressista. Porque exatamente. Você é progressista quando você libera a economia ou você é conservador quando libera a economia? Porque a centralização dos partidos, por exemplo, de esquerda, como a gente vê Maduro, a gente vê Cuba, a gente vê a União Soviética, e lá não tem nem sequer liberdade de expressão. Quer dizer, a UDN prega esse tipo de conservadorismo ou isso também é um conservadorismo nocivo? Não, na verdade, assim, a gente percebe uma ditadura seletiva da esquerda, né? Eles preferem, eles têm uma predileção por alguns ditadores, né, que dizem que são ideólogos, mas na verdade são ditadores, e outros não. Então, assim, a gente não pretende esse conservadorismo ditatorial. Essa não é a nossa forma de pensamento. Eu acredito que nós temos que, até pelo nome, né, do nosso partido União Democrática de Direito, nós prezamos pelo Estado Democrático de Direito, nós prezamos pela liberdade de opinião, nós prezamos pela liberdade, pelo livre comércio. Então, assim, nós não queremos ser o que acontece muito hoje, né? O que acontece muito hoje existem
os petistas de azul, que a gente brinca, né? É o pessoal que é totalmente extremo, mas do lado azul, né? Quando seria do lado vermelho, totalmente extremo para outra ideologia. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, não é isso. Marcos, após a fase militar de 64, muitos, né, parlamentares do quadro da UDN foram para os outros dois partidos que existiam na época, né, ou que estavam se criando. Agora vocês querem retornar, defendendo o quê nessas pautas do governo agora? Perfeito. Bom, primeiramente, essa pergunta também é muito difundida. Nós apoiamos, sim, as pautas do governo, muitas pautas, principalmente a reforma da Previdência. A UDN apoia, né, a reforma da Previdência. O pacote de medidas, né, anticorrupção do ministro Sérgio Moro, nós apoiamos. E as demais medidas que nós entendemos como viáveis e como cabíveis, nós vamos apoiar. É importante a gente lembrar que, né, naquela época, aqueles dois partidos que retornaram, muitos partidos deixaram de existir, alguns voltaram, o PSB, inclusive, na época, acabou saindo da UDN, era de uma frente que existia dentro da UDN, então a gente vê essa pluralidade dentro do próprio partido e a gente defende a democracia, né? A gente defende a conversa, a gente defende que o governo converse com o Congresso Nacional e o Congresso converse com o governo, para que a gente possa fazer um governo também democrático, né? Eu acredito que os poderes eles devem ser independentes, mas como preza a Constituição, eles também devem ser harmônicos entre si. Tá certo, então. Marco Vicenço, nós queremos desejar a você muita sorte, né, aí na sua caminhada, na sua jornada para fazer ressurgir um partido que é tradicional, conhecido no Brasil, né? Esperamos que você, com a sua juventude, renove também o pensamento da UDN aí. E vamos aguardar, vamos acompanhar a sua caminhada e depois você volta aqui para, quem sabe, dizer assim, ó, a UDN reuniu, registrou em cartório. Perfeito. E tem 500 mil assinaturas. Quem quiser vir para a UDN agora, pode vir que tem chance. Tá ótimo. Então tá bom, muito obrigado. E a você que nos acompanhou aí, aguenta um pouquinho mais, que daqui um pouquinho nós vamos falar, nós vamos cuidar dos seus olhos. Como é que você está enxergando o mundo? O Dr. Carlos Souza é o nosso convidado, nós já voltamos. Estamos recebendo hoje aqui no nosso Direto de Brasília, e você está nos enxergando bem, você está com um telão aí, né? As cores do Direto de Brasília, ou você tem algum problema? Tem problema de olho ressecado? Para quem é de Brasília sabe que isso aí é um problema muito sério. Pois hoje nós vamos tratar destes e de outros assuntos. O nosso convidado muito especial é o Dr. Carlos Souza. Ele é especialista em oftalmologia, cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dr. Carlos, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Direto de Brasília. Eu agradeço. Muito obrigado, Dr. Carlos. Eu já dei umas dicas aí de olho seco, hein? Para explicar, ele veio aqui para explicar exatamente sobre os malhos da visão, né? Exato. Olho seco, por exemplo, é indício de alguma doença ou é em função de poluição? Bom, primeiramente queria agradecer novamente o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês e espero ajudar, né? Bom, sua pergunta é muito importante porque muitas vezes o paciente acha que o olho seco ele é uma doença que está relacionada apenas ao tempo, às vezes apenas à poluição, mas o olho seco ele é uma síndrome, então ele envolve vários sintomas
que cursam com um sintoma principal do olho seco, que é olho vermelho, às vezes o paciente queixa de ter prurido, ele coça muito os olhos, a sensação de que tem areia, né, um corpo estranho no olho. Então, na verdade, o olho seco, ele pode ser decorrente tanto de fatores externos, ambientais, como a poluição, mas também por conta de doenças, né, que o paciente carrega. Às vezes ele tem alguma síndrome, alguma patologia que diminui a produção da lágrima, e é justamente essa disfunção ou da produção ou da evaporação da lágrima que leva ao olho seco. Então é multifatorial. Agora, quando ele começa a sentir, vamos chamar de desconforto, o que ele precisa fazer, o que ele tem que fazer? Tem que ir no oftalmologista, não tem? Parece que é uma resposta pronta, mas é verdade, né? Como eu disse, por ser uma síndrome, por ter vários fatores envolvidos, muitos pacientes deixam o oftalmologista por último. Ele prefere, às vezes, algum tratamento que o familiar faz, o vizinho, o parente e tal. Sendo que, na verdade, o oftalmologista ele vai fazer um exame, ele vai colher toda a história do paciente e aí sim, nós vamos chegar nas causas desse olho seco para estipular um tratamento adequado, né? Então, nem sempre o tratamento de olho seco para um familiar vai ser o mesmo e nem sempre do mesmo tipo de colírio, às vezes do mesmo tipo de ação. Então, a primeira ação é sempre buscar o médico oftalmologista. E aí sim, após a avaliação, o exame físico, né, nós estipulamos um tratamento adequado. Ficar muito tempo na tela, por exemplo, de um computador, isso daí prejudica? Dá o olho seco também? Sim, com certeza, ocorre. Tem vários estudos, tantos assim, muito difundidos, que mostram que quando nós estamos em frente a uma tela, o piscar diminui. Então, o número de piscadas é menor, o filme lacrimal não é renovado, então ele evapora de maneira mais fácil, então é sim um dos fatores. Muitos pacientes que trabalham em frente a computadores têm essa queixa de olho seco, então tem sim toda a relação pelo fato de diminuir essa piscada. Doutor Carlos, e o pterígio, hein? Isso é uma coisa muito comum, né? Principalmente aqui, exatamente. O que é o pterígio? Bom, o pterígio, o que ele é, né? O pterígio ele é uma membrana, né, que cresce em direção à córnea, né, que é o tecido transparente do olho. Então, essa membrana, ela tem principalmente dois fatores que influenciam esse crescimento, que é o olho seco e a exposição ao sol. Então, nós que moramos em Brasília sabemos muito bem que esses fatores estão aí o tempo inteiro. Então, essa membrana, quando ela cresce em direção ao olho, ela vai, a cada vez ela vai gerando mais sintomas, que são o olho seco, a irritação, a coceira. Então, o pterígio, o tratamento definitivo dele é a cirurgia, né? Só que nós sempre orientamos o paciente que ele sempre lubrifique bem os olhos, saia com óculos escuro quando estiver em áreas externas, para evitar essa progressão, né? Porque, por exemplo, pacientes muito jovens que às vezes operam do pterígio, ele pode recidivar. Então, a gente sempre orienta para prevenção. Mais uma vez Quer dizer que o residente em Brasília, ele tem essa... Ele tem, ele muito pode comum. sofrer mais dessa... Perfeito. No consultório tem... É isso que eu gostaria de que o senhor nos explicasse também, o fator ambiental. Porque nós estamos falando de Brasília. Aqui é muito seco, mas e o pessoal que está nos assistindo lá na Amazônia, por exemplo? Perfeito. Bom, o fator ambiental, ele influencia aqui em Brasília muito mais pela questão da umidade, não é? Mas hoje, se nós formos falar de Brasil, pelas profissões, pelo mercado, cada vez é mais comum que as pessoas trabalhem em ambientes fechados, com ar-condicionado. Então, nós sabemos que o ar-condicionado, ele tira a umidade do ambiente para refrigerar. Então, independente de onde a pessoa mora, ela pode estar exposta, não apenas pelo fato de estar aqui em Brasília, mas igual você falou mesmo de Amazonas, se a pessoa trabalha num ambiente fechado, ela tem um risco maior de desenvolver a questão do olho seco por conta do fator ambiental do trabalho dela. E, por exemplo, a exposição ao sol, né, nós moramos num país tropical, então todos estão sujeitos a essa exposição solar, né? Uma outra questão também que enche consultórios e clínicas de oftalmologia é a tal da catarata. A tal da catarata. Eu sou especialista nessa área. Exatamente. Como é que isso daí acontece? Se é só depois de um certo tempo de idade? Bom, a catarata nada mais é do que a opacificação do cristalino, né? Ou seja, a lente que fica atrás, é uma lente natural, ela fica atrás da nossa íris. Então, pelo envelhecimento natural, essa opacificação ela vai junto com o paciente, né? Pode se desenvolver em idades muito cedo, às vezes o paciente nasce com, a gente fala da catarata congênita, né? Mas, de modo geral, é mais em pacientes, né, acima dos 50 anos, né, nessa faixa etária, e também alguns pacientes que têm alguma patologia que possa
antecipar, né? Nós sabemos que tem algumas doenças, como por exemplo o diabetes, que é muito comum no nosso meio, que ele é um fator que pode promover uma catarata cada vez mais precoce, não é? Então a catarata é essa opacificação, o paciente ele vai notar que ele começa a perder o foco, né? E à medida que ela evolui, ele vai perdendo o foco, vai perdendo a nitidez, o brilho das coisas e, né, o tratamento eficaz e definitivo é a cirurgia, não é? Na qual nós removemos esse cristalino. No início vai resistindo com óculos, né? Preciso de um óculos, vou botar um óculos. Né? É muito comum no consultório. Você não está com consultório. esse problema não, né? Não, porque eu fiz uma cirurgia corretiva e agora eu leio até bula de remédio. Ótimo, ótimo. E decifro as receitas médicas. Ó. Eu também fiz isso, né? Mas, doutor, o senhor falou em alguns sintomas que a pessoa vai sentindo. Perfeito. Né? Mas, por exemplo, perdeu a nitidez. Isso é um sintoma de catarata? Sim, é um dos sintomas E da catarata. quais os outros? Bom, além da perda da nitidez, o paciente ele pode ter o borramento visual, propriamente dito, ou seja, ele perde o brilho, na verdade, das coisas. O paciente ele pode queixar, às vezes, até da mudança de foco. Às vezes é uma pessoa que fala, olha, eu sempre enxerguei muito bem para longe, está começando a embaçar para longe. Às vezes a pessoa nota que está enxergando melhor para perto e acha que ela está se curando, quando, na verdade, por ser uma lente, a medida, a espessura dessa lente, à medida que a gente envelhece, ela pode ir mudando e trazendo esses sintomas, não é? Então, mas principalmente são a perda do foco, a perda da nitidez e, né, a diminuição de acuidade visual como um todo, não é? O senhor falou aí em cirurgia. Isso já provoca um medo terrível em muitas pessoas. Perfeito. Principalmente pessoas de idade. Claro. Não é? É uma cirurgia de risco? Quais são os riscos de uma cirurgia de catarata? Exato. Bom, falando de cirurgia de catarata, nós estamos falando de uma das cirurgias mais seguras do corpo humano. É uma cirurgia que, devido ao avanço tecnológico nesse ramo, nós temos um procedimento que nós utilizamos aparelhos modernos, aparelhos que vão nos ajudar na retirada dessa catarata. Às vezes o procedimento pode durar de 5 a 10 minutos, ou seja, muito rápido. Atualmente essas cirurgias são feitas sem a necessidade de usar curativo, sem ponto, recuperação muito rápida e os riscos são mínimos. Como todo procedimento tem riscos, né? Mas se nós como nós usamos a tecnologia a nosso favor, os riscos são mínimos. Então, realmente, no consultório, o paciente ouve a palavra cirurgia, ele geralmente tem um pouco de receio. Mas quando nós falamos dessas propriedades da cirurgia, quanto o tempo, a eficácia do procedimento, o tempo de procedimento, nós estamos falando de um procedimento muito seguro. E o tempo de recuperação? O tempo de recuperação hoje, uma cirurgia de catarata, é quase que recorde, porque o paciente, no mesmo dia da cirurgia, ele já começa a notar os primeiros efeitos, porque você retirou uma lente que estava opaca e colocou uma lente transparente, né? Uma lente que ela não vai reagir dentro do olho, vai durar o resto da sua vida. Então, o paciente já começa a notar a luz de uma forma diferente. Com 2 a 3 dias, esse paciente ele já tem assim, uma recuperação excepcional e ele já nos pressiona para operar logo outro olho, porque ele já quer enxergar igual o olho operado. Então, a recuperação muito rápida. Eu sou exemplo disso também. Exato. Eu já fiz cirurgia nos 2 olhos. Agora, Perfeito. geralmente tem muita gente que gosta de fazer logo nos 2 olhos de uma vez só. É possível? É legal isso? Bom, é possível, mas nós não temos essa prática porque geralmente nós esperamos que a recuperação de um olho nos conte como que o paciente vai evoluir para a recuperação do próximo olho. Então nós geralmente damos um intervalo de 5, 7 dias, às vezes pode ser até menos, mas operar os 2 olhos no mesmo dia, além do fato do paciente estar com os 2 olhos operados e não ter esse parâmetro de recuperação, ele pode, por vezes por conta da visão um pouco embaçada, ele achar ruim. Agora, alguns países escandinavos, eles, por exemplo, operam no mesmo dia, porque as pesquisas mostram que o risco do paciente ir para casa e voltar é maior dele sofrer um acidente do que se ele operasse os 2 olhos juntos. Reforçando o fato de ser uma cirurgia com uma segurança enorme. Agora tem uma doença de olhos aí que ela é silenciosa, mas que tem um alto grau de incidência, que é o glaucoma. Perfeito. Como é que a pessoa vai sentir o efeito glaucoma, por exemplo? Eu não senti efeito do glaucoma. Bom, como você mesmo disse, é uma doença silenciosa. Nós não temos o glaucoma... Mas de alto risco, né? Altíssimo risco, altíssimo risco. O glaucoma, ele é uma doença que ele degenera
as fibras do nervo óptico, não é? Então nós enxergamos através dessas fibras. Quando o paciente tem o desenvolvimento do glaucoma, geralmente ele começa a perder a visão periférica, então ele não nota. E quando o paciente começa a ter o sintoma, que ele começa a perceber essa perda visual, e por ser uma doença que não tem tratamento, tem tratamento, mas não tem reversibilidade. Então tudo aquilo que ele já perdeu de campo visual, ele não consegue retornar. Então esse é o grande risco do glaucoma. Não é como a catarata que você pode operar e ter uma melhora com uma eficácia rápida. O glaucoma não. Tudo aquilo que você já perdeu, você agora consegue só manter. Então, por isso, o risco do glaucoma. Qual é a sua recomendação? Estamos finalizando o programa. Qual é a sua recomendação para o cidadão como, olha, cuida dos seus olhos, mas como ele deve cuidar? Fazendo exames periódicos, como é que é? Perfeito. A minha recomendação é que sempre haja visitas regulares ao oftalmologista, que siga as orientações, não é? Porque mesmo indo ao oftalmologista e não seguindo as orientações não vai ter muita eficácia, e que ao mínimo sinal de alguma patologia diagnosticada que faça o tratamento, seja ele por uso de colírios, seja por medidas ambientais ou até mesmo a cirurgia. O médico oftalmologista, ele é o especialista e o único especialista capaz de conduzir as patologias oculares e garantir ao paciente uma boa saúde dos olhos. Dr. Carlos Souza, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos fazer um entendimento preliminar, né? Vamos trazer mais seguido, quem sabe semanalmente, o Dr. Carlos aqui para dar alguns conselhos para você que está nos assistindo, para você que precisa de, às vezes, uma orientação simples, mas que pode salvar a sua visão. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.